E nessa aula específica, eu vou te dizer qual deve ser o seu primeiro passo, quais devem ser os seus primeiros passos para essa jornada. Tá? Apesar de tanto te falar o contrário, que você precisa esperar 3 anos, 3 a 5 anos para o seu bebê dormir a noite toda, será que faz sentido isso? Esperar 3 a 5 anos para isso? Para o seu filho dormir a noite toda? Tá? Por que a filha da vizinha consegue e a sua não? Então, tem um ponto que ninguém comenta, o que pouca gente comenta. Tem um algo a mais que faz com que ela consiga que o bebê dela durma a noite toda e o seu não. Tá? E é isso que a gente vai começar. É isso que a gente vai comentar ao longo dessas aulas. Certo, pessoal? E eu vou ensinar como fazer o que eu já ensinei para literalmente centenas de milhares de pessoas. Na última maratona, a gente teve, se eu não me engano, 114 mil mães acompanhando. Então, são literalmente centenas de milhares de mães que já aprenderam a fazer isso. Certo? Para isso, eu preciso que você entenda o bebê como um todo. Eu preciso que você entenda que fazer o bebê dormir é muito mais do que simplesmente sono. Tá? Você precisa também se entender como mãe. Certo? Porque definitivamente você não é mais a mulher que você era antes. Muitos hábitos, muitos costumes, muitos modos de ver determinados pontos da vida vão mudar, vão ser completamente diferentes. Surgem sentimentos completamente diferentes, tá? Eu sei disso, tá? E como é que eu sei? Homem barbudo, tá? Foram mais de 10 mil mães, foram mais de 10 mil consultas presenciais antes de eu vir parar aqui no online, tá? Foram mães alegres, mães tristes, mães aflitas, mães aliviadas, foi de tudo, tá? Eu ouvi muitos, doutor, meu filho não dorme. Eu ouvi muitos, como é que eu consigo fazer com que ele durma só um pouquinho mais, doutor? Como é que eu consigo fazer com que ele só pare de acordar de hora em hora, pelo menos assim, 3 horas? Já seria muito bom se ele acordasse de 3 em 3 e não de hora em hora. Que ele acordasse 2 ou 3 vezes e não 6 ou 7. Tá? Já vi relatos de mães que falaram que o bebê acordou 12 vezes à noite. 12 vezes à noite é mais do que de hora em hora. Certo, pessoal? E muitos relatos, infelizmente, muitos relatos de eu não aguento mais, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu me pego pensando até em coisas ruins em relação ao meu bebê, para com o meu bebê. Infelizmente, são muitos, é muito comum eu ouvir esses relatos, tá? Eu sei disso. E eu tenho certeza que você está sentindo algo assim, cansaço físico, exaustão emocional, assim, um desgaste emocional. Muitos de vocês sentiram coisas ruins, tiveram sentimentos ruins em relação para com o seu bebê, e depois ficaram se sentindo culpadas, ficaram com raiva de você mesmo por terem sentido isso. Mas a culpa não é sua. Tá? Isso é o estresse falando mais alto. E por muito tempo, as minhas respostas para essas queixas lá no consultório foi: é normal, é assim mesmo, com o tempo passa, isso é da idade. Tá? Minhas respostas foram essas porque foi isso que eu aprendi na residência. Isso não se ensina na residência de pediatria. Tá? Mas o resultado disso sempre era 2 pessoas insatisfeitas. Eu e você. Insatisfeitas, mas conformados, porque era isso que a gente fazia. É isso que você faz no consultório quando escuta uma coisa dessas. Você se conforma. Você se conforma com essa resposta. Você se conforma com, com essas pessoas que falam essas coisas. Não, seu bebê só vai acordar. Se acostuma. Aceita que dói menos. Seu bebê só vai acordar, só vai dormir a noite toda depois dos 3 a 5 anos. A verdade é que a gente se conforma. E eu me conformava também quando eu passava essas respostas para vocês no consultório, tá? Eu me conformava. Foi preciso muito tempo, foi preciso ver muitas mães sofrendo, muitos casamentos realmente acabando. Foi preciso muitos casamentos realmente acabarem. Até que eu tomei a decisão de assim, eu não vou ser mais um conformado. Eu não vou ser mais. Tá? Eu não sei como, não é possível que não exista uma solução para isso. Não é possível. Tinha mãe de paciente que o bebê dormia bem, tinha mãe de paciente que o bebê acordava 12 vezes.
O que determina por que uma dorme bem e o outro acorda várias vezes? Sorte? É o bebê bonzinho? É a mãe sortuda? Será se realmente é isso? Tá? Então, assim, chegou o momento de, assim, eu não vou mais aceitar essas respostas prontas que eu ouvia na residência. Assim, eu ouvi das minhas referências, tá? Eles são muito bons em determinados pontos da puericultura, da urgência, da emergência, seja o que for, do ambulatório, da residência da pediatria. Mas de sono, não. De sono, as respostas que eu ouvi foram essas, tá? Então, eu tive que procurar por conta própria, eu fui procurar o que os meus preceptores não me falaram. A verdade é essa. Fui estudar sobre o sono do bebê. Eu vi que existem pessoas que defendem deixar chorar para fazer o bebê dormir. Eu vi estudos científicos que dizem que que defendem que algumas determinadas técnicas, seguindo determinados protocolos de choro controlado, não agridem, não traumatizam. Tem um estudo muito famoso de Harvard que fala isso. Eu posso até compartilhar com vocês, mas eu não concordo com esse método. Eu não concordo com isso. Tá? Que tem estudo de Harvard. Então, sim, tem que ser levado em consideração. Mas só que eu não concordo. Tá? E tem muita gente que exagera. Muita gente que pegou isso desse estudo, tem alguns estudos que falam isso, e exageram. E dizem que o bebê tem que chorar irresponsavelmente e tal. Enfim, não precisa. A verdade é que não precisa. Tá? E o oposto também tem. Tem muita gente por aí que fala que não adianta, que seu bebê só vai dormir depois de 3 a 5 anos, que você tem que aceitar, e basicamente aceita que dói menos. Se conforme. É isso que essas pessoas dizem. Se conforme, aceita que dói menos. Se conforme em acordar várias vezes, enfim, você não precisa dormir, você não vai dormir mesmo, enfim. E elas usam o argumento, existe uma explicação plausível para isso que elas falam. Elas usam o argumento de que bebês têm despertares à noite. E a verdade é que todos temos, eu também tenho, você também acorda à noite, no meio da noite. Só que a gente acorda, se aconchega e volta a dormir. Tá? E a gente vai falar sobre isso. A gente ainda vai comentar mais, ainda vai se aprofundar mais sobre isso. Tá? Mas é possível voltar a dormir sozinho e sem choro. E é esse ponto que não contam. Ou por não saber, ou por não quererem, tanto faz. Certo? Até que eu encontrei um terceiro ponto de vista, que fala sobre rotina do sono, higiene do sono. Tem várias formas de você denominar isso. Tá? E hora nenhuma eles falam em deixar chorar. E eles falam que é possível, em um determinado momento, normalmente entre o terceiro e o quarto mês de vida, normalmente que o bebê passe de 10 a 12 horas dormindo, ou seja, sem precisar mamar. Fisiologicamente, o organismo passa a ser capaz de passar esse tempo sem mamar. Só que dormindo, claro. Tá? E é isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria defende. Tem um artigo da sociedade chamado Higiene do Sono. E nesse artigo, ela fala o que é rotina, o que é higiene do sono, quais os benefícios, mas nesse artigo ela não ensina o como. Tá? Eu me interessei, eu lembro que na época eu me interessei, já é relativamente antigo esse artigo, eu lembro que na época eu me interessei, eu fui procurar esse como. Tá, ok, higiene do sono, rotina de sono, tá, mas como que eu faço isso? Como que eu ensino isso para meus pacientes, para as minhas pacientes? Tá? E eu encontrei algumas formas, várias formas existem na internet por aí, nos cursos, em artigos e tal. Tá? Tem várias receitas de bolo também. E eu apliquei algumas. Tá? Essas mais conhecidas, eu apliquei. E após aplicar e perceber o que é que funciona, como funciona, o que não funciona, eu percebi que é possível ter um bebê que dorme a noite toda. É possível ter um bebê que tira boas sonecas. Tá? Inclusive, eu aprendi quais são as consequências de não tirar sonecas. Quais são as consequências de você não ficar atenta às sonecas. Quem sabe aqui o que é? Coloca aí no chat. Qual é a consequência de um bebê que não tira boas sonecas? É o efeito vulcânico. Eu sei que todo mundo que me conhece, todo mundo que me segue há algum tempinho sabe disso.
Tá? Eu sei que muitas mães levam o bebê em efeito vulcânico à urgência achando que é dor. E é simplesmente porque o bebê não tirou soneca, não tirou a soneca que deveria ter tirado. Tá? Então eu apliquei e funcionou. Mas aí eu me deparei com outra situação. Após um determinado período, e a primeira mãe que fez isso, eu não esqueço nunca, se chama Laísa o nome dela, a primeira mãe que fez isso, ela voltou depois, entre o quarto e o quinto mês ela foi no consultório, ela aplicou e funcionou. Entre o sexto e o sétimo, agora não vou lembrar, já tem alguns bons anos isso. Entre o sexto e o sétimo mês, ela voltou desesperada, dizendo que voltou a estacar zero, o que foi que ela fez, por que será que isso aconteceu, certo? Então, assim, o filho dela voltou a ter vários despertares. E agora? E ela disse, ela jurou que estava fazendo tudo certo. Aquela receita de bolo não estava mais funcionando. Que era basicamente acordar tal hora, acordar o bebê tal hora, mamar tal hora, dar a fruta tal hora, comer tal hora, soneca tal hora. Isso já não estava mais funcionando. Certo? E aí, o que fazer? Se a receita de bolo que eu tinha não funcionou mais. Foi analisando, isso além dela, também tiveram outros, porque o primeiro me marcou. Além desse relato, tiveram outros. Foi analisando esses relatos, foi juntando essas partes que eu percebi que uma receita de bolo vai funcionar para algumas e vai funcionar algumas vezes. Qual é o problema? Rotina muito rígida vai funcionar para algumas, mas não para todas e não para sempre. Após um salto de desenvolvimento, e quem não sabe o que é efeito vulcânico, eu vi várias pessoas perguntando, quem não sabe o que é efeito vulcânico, quem não sabe o que é salto de desenvolvimento, eu vou falar mais sobre isso, tá? Tanto tem nos conteúdos aí no meu canal do YouTube, no meu feed, tem sobre isso, como eu também vou explicar mais aprofundado isso nas próximas aulas. Mas o fato é que após um salto de desenvolvimento, muita coisa muda no bebê. Após o salto de desenvolvimento, eu costumo brincar que surge um bebê novo. E se é um bebê novo, tem que ser uma rotina nova, não adianta mais tentar brigar. E esse é o erro de muitas de vocês. Esse é o erro de muitas de vocês. Ah, não, meu bebê sempre tirava 4 sonecas, eu sempre fazia o banho de ofurô e sempre relaxava, sempre fazia dormir. E agora não adianta, não funciona. Na hora que eu levo para o banho, ele chora, certo? Então isso é muito comum. Após um salto de desenvolvimento, muita coisa mudar. E a rotina também ter que mudar, certo? E nós vamos falar mais sobre isso mais em breve. A gente vai falar sobre tudo isso, não se preocupem. Tem no conteúdo, no feed, no canal tem, mas eu vou explicar mais em uma ordem lógica, certo, pessoal? Então, assim, foi aí que eu percebi que não adianta a receita de bolo. É preciso que a mãe observe, é preciso que você observe o seu bebê, é preciso que você entenda o seu bebê, entenda do que ele precisa para dormir a noite toda. Tá? Eu sei que todos nós queremos a facilidade. A gente quer a forma mais fácil, a gente quer a opção mais fácil. Mas não existe receita de bolo para bebê. Não existe uma receita de bolo que funcione sempre. Tá? Foi observando isso que eu percebi. E eu percebi que eu precisava dar um jeito de ensinar, não a receita, mas os bastidores dela. Eu precisava de uma metodologia para isso, para que ficasse fácil para mim também. E foi daí que surgiu o desafio de 7 dias. Que para quem me conhece, para quem acompanhou a maratona passada, sabe o que é. Para quem não sabe, vai saber. Tá? Com calma, vai saber. Então, o desafio de 7 dias é uma forma que para mim era mais fácil, é mais fácil de te mostrar como você consegue isso. Como você consegue observar o seu bebê. Tá? Como você, obviamente, está tão envolvida nessa realidade que você acaba deixando passar alguns detalhes, alguns pontos fundamentais que você deveria estar observando. Isso passou a ser automático para mim e passa a ser automático para muitos de vocês. A minha intenção é que esse desafio de 7 dias vai ser um desafio no início, mas depois vai ser algo automático. Tá? Eu vi que a Karen está aí, a Stefânia está aí, a Gabriela está aí. Eu tenho certeza que elas fazem desafio todos os dias. Elas já não anotam mais nada, elas só fazem desafio todos os dias. E como elas, muitas de vocês, que já acompanham mais tempo. Tá? E disso, desde o ano passado, eu decidi passar isso aqui, esse conteúdo aqui para vocês. Tá? Atingir muito mais gente de vários estados, vários países. Tá? E o final dessa história
A nossa história está sendo escrita, vocês fazem parte da minha história. Tá? E o mais interessante, o mais louco de tudo, é que mesmo com todo esse resultado, até hoje tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que fala assim, eu sei que tem gente que consegue, eu entendo que tem as grandes vantagens, mas isso não parece para mim. Isso parece que você está contando um filme, parece que você está contando uma novela. Que eu sei que tem gente que faz, que eu entro aqui no Instagram e vejo algumas pessoas que conseguiram, eu vejo esse conteúdo, eu sei que faz algumas coisas bem legais, eu sei que você faz algumas coisas bem legais, mas eu não sei se isso faz parte da minha realidade. Eu acho que eu preciso me acostumar com esses meus 7 despertares, que um dia vai passar, que até os 3 anos isso passa. Inclusive, por isso, eu já até desisti de ter outro filho. Eu já até desisti. Porque esperar até os 3 anos para ter outro filho, esperar até os 3 anos eu acredito. Eu até espero, mas esperar 5, 6, quando o outro bebê vier, não dá. Infelizmente tem muito relato assim, tem muitos relatos assim, tem muitos relatos de mães que desistiram de ter outro bebê por causa da privação de sono, por causa disso. Eu sei que dói, eu sei que é muito estressante, mas dá para resolver, tá? De fato, a maternidade é muito difícil, tá? E você vai sim passar por momentos difíceis. Eu não estou dizendo que você não vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos difíceis na maternidade, vários. Mas isso não significa que você deve passar seus 2 ou 3 primeiros anos inteiros apenas sobrevivendo. E eu não digo nem vivendo, é sobrevivendo mesmo. Para infelizmente, depois de ser mais uma que nem lembra tanto assim dos primeiros anos de vida. Quantas não tem? Quantas histórias assim não tem? Você não já ouviu? Lembra apenas que foi difícil, mas nem lembra tanto assim. Lembra que não conseguiu aproveitar tanto assim a maternidade, os primeiros anos, os primeiros meses de vida. Né? Então, você vai mesmo querer isso para você? Você vai mesmo isso? Você vai mesmo querer isso? Perder ou quase perder essa fase tão importante da sua vida, da vida do seu bebê, que infelizmente é tão comum, tá? Mas de coração, seu filho só cresce uma vez. Essa fase só vai acontecer uma vez. Então, faça de tudo para aproveitar cada momento disso. Tire o máximo de fotos que puder e salve em algum lugar, porque hoje a gente tem a mania de tirar fotos no celular e depois perder. Tire o máximo de fotos que puder. Faça a maior quantidade de vídeos que puder. Comemore cada marco de desenvolvimento, cada mês de vida completado. São essas recordações que você vai levar para o final da sua vida. Então, veja o que você tem a perder com tudo isso, certo? Se a sua maternidade está ficando mais fácil, se o seu bebê já dorme bem naturalmente, parabéns para você. Mas a maioria não é assim. Mas quantas vezes o seu bebê já entrou em efeito vulcânico e você não sabia nem diferenciar isso de dor? Quantas vezes seu bebê, você já quis levá-lo à urgência por causa disso? Tá? Eu sei disso. E sabe que definitivamente você não é a única, infelizmente não, tá? Porque se fosse, seria mais fácil de resolver. E esse é apenas um exemplo do que deve ser evitado. Porque é perfeitamente possível evitar o efeito vulcânico. E para evitar você não precisa de muita coisa, você precisa de rotina de sono. Rotina de sonecas. A rotina de sono do seu bebê, que nós vamos conversar aqui nas próximas 4 semanas, é o resultado de todo um trabalho que já envolveu centenas de milhares de mães. Tá? E eu sempre fico na dúvida da quantidade, mas são muitas. Mas, enfim, as mães desistem ou nem começam muito pelas crenças limitantes que elas desenvolveram ao longo da vida delas. Certo? Então, por exemplo, porque muita gente acha que que fazer o bebê dormir a noite inteira é difícil. Por que será que isso acontece? Porque você não foi preparada para isso. Você muito provavelmente nem a sua mãe foi. Há muitos séculos existe um movimento, desde a Revolução Industrial, existe um movimento, assim, ao mesmo tempo que houve um movimento pró-direitos da mulher, de escolher, de votar, de trabalhar, ótimo, isso é ótimo. Mas, concomitantemente a isso, paralelamente a isso, teve um movimento que se aproveitou, tá? De que a mulher era mão de obra mais barata, e era mesmo, isso é evidente, tá?
Ela se aproveitou. Mas para que a mulher possa trabalhar, possa estar disponível para trabalhar, ela precisa deixar o seu bebê com outra pessoa, dar outra forma de alimento que não o leite materno. E foi aí que surgiram os primeiros anúncios de fórmulas infantis. É fácil ver, pesquisa no Google que é fácil ver esses anúncios. Tá? E a partir daí foi tudo ladeira abaixo. A verdade é essa. A gente pode comentar mais sobre isso. Eu adoro essa história. A gente pode comentar mais sobre isso depois. Mas a partir daí, desse movimento, foi tudo ladeira abaixo. Com a vida cada vez mais ocupada, e isso só foi piorando até hoje. Tá? Com a vida cada vez mais ocupada, e essa corrida de mãe, essa vida corrida que é a vida de uma mãe, tá? Elas foram tendo cada vez menos tempo para ensinarem para suas filhas o que realmente é maternidade. Por isso que muitas são pegas de surpresa. Por isso que hoje muitas são pegas de surpresas. Tá aqui, meu filho nasceu, eu tô com esse ser humaninho aqui na minha frente, e agora, o que eu faço? É por isso que muitas são pegas de surpresa. É por causa disso. Tá? Então, assim, por muito tempo, se fantasiou, ainda se fantasia um pouco a maternidade, mas não se fala de grandes dificuldades que vão ter, inclusive a de sono, inclusive a de amamentar, que não é nada fácil, certo? Eu lembro, quando eu era criança, minha mãe, que foi mãe de 5 filhos, rindo das mulheres que apareciam nos filmes americanos, eu não sei se você vai lembrar disso, rindo dos filmes americanos, porque elas estavam lendo, isso da década de 80, os filmes da década de 80, porque eram mães com seus... Eu lembro da cena, era uma mãe com seu avental, aquele cabelo volumoso, lendo um livro, Como Ser uma Mãe Melhor, ou era Como Fazer o Bebê Dormir, era algo assim. Tá? E alguns desses livros que apareciam nesses filmes da década de 80 são vendidos até hoje. Tá? E ela ria disso, ela não entendia por que uma mulher, isso na década de 80, 90, por que uma mulher iria ler um livro assim de como ser uma mãe melhor. Tá? Mas o que eu vejo hoje é que essa realidade já estava à frente da gente. Hoje nós vivemos uma realidade muito parecida com aquelas mães dos filmes da década de 80. Ter cada vez menos filhos, ou cada vez mais tarde em prol do trabalho, está cada vez mais comum, e está tudo bem. Tá? Cada uma sabe o que faz da vida, o foco aqui não é isso, não é discutir isso, o foco aqui é o bebê. Tá? Mas qual o grande problema disso? É que o mundo real não quer tanto assim que você amamente, o mundo real não quer tanto assim, não se interessa tanto assim se seu bebê vai dormir ou não. Tá? Ele não se importa com isso. As pessoas não se importam, as pessoas ao seu redor não se importam com isso. E como consequência, vimos cada vez mais mães que não conseguem amamentar, cada vez mais mães que não conseguem fazer o bebê dormir. Isso vem só aumentando. O foco dessa aula de hoje é você perceber que nem tudo é tão instintivo assim. Na verdade, longe disso. Não é tão instintivo assim, não. Tá? É para animais, para gente não, para ser humano não. É difícil pra caramba amamentar, pelo menos para a maioria. Sempre tem umas ou outras que o bebê já nasce pegando completamente bem o peito. Sempre tem umas que já nasce o bebê dormindo. Mas a maioria não. A maioria não é tão instintivo assim, não. O grande problema é que você já tem mais tanto essa base que vinha, tá? Você não tem mais essa base que vinha. Em muitos casos, nem sua mãe teve, tá? E você vê as pessoas à sua volta, elas também são limitadas, tá? Não limitada em conhecimento, mas limitada nesses conceitos mais básicos. Você ouve da sociedade que leite artificial é melhor que leite materno, você ouve de muito pediatra isso. Você ainda ouve, infelizmente. Você ouve que... E isso não é demérito nenhum para quem oferece fórmulas. Apenas seria ingenuidade pensar que fórmula vai ser melhor que leite materno. Não é, todo mundo sabe disso. Tá? Não é desmerecendo quem oferece fórmula. Só esse disclaimer. Você ouve que é normal o bebê acordar 7, 8 vezes, que você tem que aguentar. Independente de como vai ficar a sua casa, independente de como vai ficar a sua relação com o seu marido, independente de como vai ficar a sua relação com a sua família, independente de como vai ficar o seu bebê. Porque privação de sono traz, sim, graves consequências em todos os aspectos. Na saúde, no desenvolvimento, tá? A privação de sono traz muitas consequências negativas. Certo?
E como que você vai encontrar essas pessoas que te limitam, essas pessoas que te desanimam, que te fazem desistir? São pessoas que nunca respondem um questionamento como esse com um raciocínio lógico. Elas respondem sempre com respostas prontas, que são sutilmente implantadas na cabeça delas há muito tempo. Tá? Responder a um questionamento, a um desafio com respostas prontas é sinal de uma mentalidade rígida. Tá? Eu lembro muito bem de uma aluna minha, a Joyce, que me disse, o relato dela me marcou bastante porque foi bem profundo e está no meu feed. Não lembro exatamente quando, mas está no meu feed. Ela permitiu, ela autorizou que eu postasse. Envolveu bastante a família. Mas ela falou algo mais ou menos assim, que boa parte das minhas amigas sumiram quando meu filho nasceu. E o pior é que eu acabei me afastando das outras, porque eu quis mesmo. Elas não estavam me fazendo bem e eu me queixava que meu filho acordava muito à noite e só ouvia. É porque ele ainda mama. É porque é assim mesmo. Eles vão acordar 6 vezes à noite mesmo, depois passa. As pessoas de mentalidade crescente, de mentalidade abundante, fazem o contrário. As pessoas que não são de mentalidade, não têm essa mentalidade limitada, fazem o contrário. Elas se deparam com a dificuldade, com respostas. Elas não se deparam a essas dificuldades com respostas prontas. Elas se deparam a essas dificuldades com questionamentos. Tá, mas como eu posso resolver isso? O que eu posso fazer para resolver isso? Como é que eu posso fazer meu bebê tirar sonecas melhores? O que será que falta? Tá? Quantas pessoas ao seu redor pensam dessa forma? Então você percebe que o ambiente é a primeira coisa que você precisa mudar. Estar ao redor de pessoas que dizem que é inútil, que é bobagem, que você precisa parar de reclamar, não é a melhor opção. Pessoas que não te puxam para cima vão apenas te puxar para baixo. Não existe meio termo, tá? Elas te ancoram, elas te destroem por dentro. Sutilmente, vagarosamente, elas te destroem por dentro. E quando você sente vergonha de fazer alguma coisa, você para imediatamente. E é isso que elas fazem. Elas fazem que você sinta vergonha disso. Ah, não, o bebê acorda várias vezes, você está cansada, você precisa de ajuda, mas ao menor sinal de que você precisa de ajuda, as pessoas reagem te criticando, te julgando, te culpando. E aí você não vai mais pedir ajuda, para não ouvir mais isso, já não basta estar cansada, já não basta ter tudo isso, e ainda ouvir crítica, tá? Então essas pessoas te limitam, te ancoram, te destroem, certo? Então, uma pessoa que reage a uma dificuldade com questionamentos, ela vai te mostrar um leque de possibilidades. Ou ela vai procurar contigo essas possibilidades. Uma pessoa que te mostra, reage com dificuldades, com respostinhas prontas, ela vai travar a tua cabeça, ela vai travar tudo seu. E você deve se afastar dessas pessoas. Claro que não precisa ser de uma forma tão brusca como a Joyce fez, mas é preciso avaliar o quanto vale a pena. E sempre lembro de 5 perguntas bem clichês, mas que são fundamentais. E a gente vai usar muito ao longo dessas aulas. Primeira, quem eu sou? Quem você é? Segundo, o que eu quero ter? O que você quer ter? O que eu quero fazer? Quem eu quero ser? E aonde eu quero chegar? Aonde você quer chegar? É isso que você precisa se responder. Você não precisa me responder, você precisa se responder. Quando você não consegue se sentir satisfeita com essas 5 respostas, provavelmente você está vivendo a vida pela metade. Claro que não porque você quer, mas está. Você acaba abrindo mão de uma vida de qualidade, de uma vida boa realmente, certo? E por isso que esses primeiros conteúdos são para essas mães normais, mães de primeira viagem, nesse mundo de possibilidades que eu vou te mostrar, tá? Não são tanto assim para as supermães que já me acompanham, que já conseguiram, pelo menos, diminuir a quantidade de despertares noturnos, tá? Quem já me acompanha há mais tempo, já está executando, sabe de muita coisa, sabe de muito conteúdo. Mas eu sei que muitas já conseguiram, algumas até conseguiram mesmo fazer o bebê dormir, várias conseguiram. Essa conversa inicial é com você que está começando agora, ou com você que acabou de passar por um salto e não sabe por onde recomeçar. Qual é o grande problema de quem está começando agora? Vocês provavelmente estão passando por um momento bem difícil e teu cérebro te sabota mesmo. Ele te diz que você não é capaz de fazer isso, que não é possível fazer isso. E eu decidi, não, eu vou fazer algo novo, eu vou pegar esses obstáculos que vocês enfrentam, dificuldade com as sonecas, salto de desenvolvimento, angústia da separação, nascimento de dentes, e vou quebrá-los um por um com vocês, com calma, com profundidade, vou quebrar um por um. Tá? E eu quero ver todas vocês tendo seus primeiros resultados, suas primeiras melhorias. Eu sei que você é capaz de fazer seu bebê dormir à noite, eu tenho certeza disso. Tá?
Mas primeiro eu preciso que você veja como isso é possível. Primeiro eu preciso que você tenha pequenas melhorias, pequenas conquistas. Tá? É isso que vai alimentar seu cérebro, de que isso é possível. Eu preciso que você veja como é possível. Porque depois que você vê, você não vai mais conseguir deixar de ver, você não vai mais conseguir desver. Você percebe que você pode, você percebe que a realidade é outra. Tá? Você percebe o grande segredo não é esperar, que o grande segredo não é esperar. Você pode fazer mais, tem muita coisa a se fazer. Tá? Você percebe uma coisa fantástica que muda a vida das mães. Seu bebê será um bebê que chora menos quando ele tem rotina. Seu bebê será um bebê chamado de bonzinho por todo mundo. Você vai ser chamada de sortuda por todo mundo. Ah, não, é a sortuda que tem um bebê bonzinho. Por quê? Porque você percebeu quais são as necessidades do seu bebê. Você percebeu como suprir essas necessidades. Tá? E isso vai proporcionar a melhoria do sono do seu bebê. Hoje, o que eu peço para vocês é que vocês diminuam os ruídos ao seu redor. Certo, meninas? É isso. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado.